Esse vídeo continua o exemplo do vídeo anterior e agora a gente vai incluir os interceptos ou médias nas variáveis latentes. Então vamos começar com o primeiro exemplo aqui. Eu tenho uma variável latente e 4 itens. Tá? Então, para eu dizer que eu quero a média da variável latente, eu coloco aqui no triângulo que representa o intercepto o valor 1. Tá? Então, é essa equação que eu vou aumentar lá no script. Variável latente 3, til e 1. Ok. Exercício 1b. No script, eu coloquei numerado, então modelo 1b, por exemplo. Tá? Então, selecionei. Bom, aqui vamos ver, eu tenho a mensuração, variável latente 3, til e 1 para dizer que é o intercepto, fatorial confirmatória, modelo, dado, estrutura de média igual a true. Tá? Observa que aqui eu não coloquei padronizar a variável latente standard LV igual a true, então significa que ele vai usar o default, carga fatorial de x10 igual a 1. Selecionei e executei. Tá? Observa que aqui deu NA e tem um warning aqui. Não conseguiu estimar o erro padrão, pode ser um sintoma de modelo não identificado, quer dizer que não tem grau de liberdade suficiente para estimar as médias. Então vamos pensar um pouco a respeito. Eu tenho 4 itens, tá? E quero estimar 5 médias, que são esses 4 tals, mais a média da variável latente, que a gente representa como alfa. Tá? Então, como que eu consigo, com 4 informações, calcular 5? Não consigo. Então, o que eu vou ter que fazer? Para estimar a média da variável latente, eu vou ter que fixar algum dos tals no valor 0, por exemplo. Pode fixar em qualquer valor, mas o 0 me facilita a interpretação. Tá? Então, para fazer isso, nós vamos incluir mais uma equação, que é o x10, pré-multiplica aqui por 0. Então, o intercepto dele, que é o tal, fica no valor 0. Tá? Eu representei aqui embaixo. Tá? Então, lá no script, vamos lá. Está aqui, ó, o intercepto da variável latente, e aqui o intercepto do x10 eu fixei no valor 0. Ok. Seleciono e executo. E aqui ele me deu os interceptos que eu copiei no slide para ficar mais fácil. Então você tem agora o intercepto x10 no valor 0, porque eu fixei. Né? E a variável latente ficou com o valor 2.712, que era a média do x10. Tá? Então basicamente foi isso que aconteceu. Observa que ele está usando o default, né? A carga do x10 igual a 1, simplesmente porque na nossa equação não, x10 era o primeiro item. Olha lá. Tá vendo? x10, x11, x8, x9. Ok. Para efeito de exercício, eu vou fixar a média numa outra variável latente. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. A carga está sendo igual a 1 no x10. Eu vou fixar a média no x8. Tá? Só para exemplo aqui. Ó. Aliás, é o próximo slide. Esse aqui, ó, x8. Tá? Então, x10 aqui e x8 no tal. Então, como é que fica? O x10 é o primeiro item. E no passo 3, você vê que não tem o padronizar igual a true. Então, o default, essa carga é igual a 1. E eu estou fixando aqui 0 para multiplicar pelo 1. Tinha esquecido aqui. Tá? Então, seleciona e Ctrl R. Foi. Ele me deu os interceptos. Tá? E vamos lá no script, no slide. Então, aqui a gente observa agora que o que aconteceu. O x8 ficou com 0 porque o tal dele é 0, eu fixei. E a variável latente 3 ficou com a média 3.7. Tá? Você fala, e agora, né? Se eu quiser calcular a média da variável do item 8, é só fazer a conta direta. Então é o tal 8, mais a carga vezes a variável latente, que é a média da variável latente. Né? Então eu coloquei, o tal é 0, porque eu fixei. A carga está aqui, né? x8, 719. E o alfa, que é a média da variável latente, 3.7. Calculando, isso aqui bate com o dado original. Tá? Só que o problema aqui que é que quando eu fixei x10, a variável latente, a média é 2.7. E agora 3.7. Então, quer dizer, qual é a média da variável latente, né? Então, conclusão, não usar o método default. Tá? Então, aqui, para ficar mais óbvia a explicação, ó, quando eu fixei o item x10, o intercepto do x10, 2.8, 2.8 e assim vai. Quando eu fixei o x8, 3.9. Né? Então, 2.8 para 3.9 é bem diferente. Né? Então, não usar esse método. O little
Ele nem explica esse método porque ele já fala que é tão absurdo, tão errado, que ele não quer incentivar o uso. Tá? Continuando, mais um exemplo agora fixando a variância no valor 1. Tá? Então, em vez de eu fixar a carga, vou fixar a variância. Como eu já sei que isso aqui tem que colocar os dois, já coloquei os dois no script. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, observa que agora eu tenho a mesma modelo de mensuração, o intercepto da variável latente no valor 1 para ele estimar, e aqui eu fixei no valor 0. Vamos colocar aqui, vezes 1. Ok? E, ó, modelo... Ó, esse comando aqui, ó, padronizar a variável latente, é o que me garante que a variância da variável latente está fixada no valor 1. Selecionei, Ctrl R, e foi. Aí me deu aqui os interceptos. Tá? Vamos salvar aqui. Ok, então, o que aconteceu aqui de resultado? Você tem que... Peraí. Aliás, esse aqui, né? Eu tinha fixado o tal do 10 no valor 0. Ó, de novo, ficou 0 porque eu fixei, e a variável latente ficou com 2.7. Tá? Que era a própria média do x10. E a variância da variável latente no valor 1, porque é o que a gente usou como default. Tá? Ok. Agora mudando para x8, e rodando de novo, o que aconteceu? A média da variável latente foi 3.8. Então, de novo, estou com o mesmo problema. Quer dizer, dependendo que item que eu fixo aqui, o tal, a média da variável latente muda. Tá? Então, de novo, para ficar mais óbvio, quando eu fixei x10, olha os scores, 2.9, 2.9, 2.1. E quando eu fixei o x8, 4, 4, 4. Então, você fala, putz, é 2.9 ou 4.1. Né? Então, não usar esse método também de fixar a variância da variável latente. Se você está querendo estudar as médias das variáveis latentes para resultado padronizado, tanto faz. E agora o último exemplo, que é o que é recomendado, que é o que é chamado de effect coding, que é impor uma restrição nas cargas, que as cargas médias sejam iguais a 1. Tá? Então aqui eu tenho A mais B mais C mais D dividido por 4, tem que ser igual a 1. Passo 4 multiplicando e pronto. E no tal, eu vou impor uma restrição que o tal médio seja 0. Tá? Então, eu vou ter que dar um nome para o tal, W1, W2, W3, e a média deles tem que ser igual a 0. É isso que vai ser feito agora. Então, exemplo 3B. Tá, então vamos lá. 3B. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui o que acontece? Ó? Eu coloquei o NA, por quê? Se você olhar no passo 3, ó, ele não tem aquela padronização da variável latente. Standard LV igual a true. Significa que ele vai tentar aplicar o default, que é fixar a carga do primeiro item no valor 1. E eu não quero que ele faça isso. Então, por isso que eu coloquei o NA. Depois eu repeti o x10, porque eu quero agora nomear a carga dele no valor A. Tá? Então, x10, x10. Então, esse primeiro é para não usar o default, e o segundo simplesmente é para nomear. Então, A, B, C e D. E a effect coding, que é definir a carga média. Né? Igual, aqui eu botei 4, porque eu quero que a média seja 1. E aqui eu coloquei o intercepto para variável latente, né, no valor 1. E para os itens, também nomeei, você vê que eu estou pré-multiplicando o valor 1, W1, W2, W3, W4, e a média deles no valor 0. Então, essa é a novidade aí. E aqui, estrutura de médias, né? Não esquecer que todos os vídeos agora eu estou colocando isso. Então, seleciona aqui, Ctrl R, e foi. Então, tem agora os interceptos, né? Então, analisando aqui o resultado, então, você tem a carga média igual a 1, você vê que tem algumas acima, algumas abaixo, de modo que a média seja 1. Tal média igual a 0, alguns positivo e negativo, de modo que a média seja 0. E intercepto, né? A variável latente 3 tem a média 2.7, tá? E a variância dela 0.67. Então isso é interessante porque agora eu tenho uma média e uma variância da variável latente que é estimada de um modo que ela inclui, ela depende, né, dos 4 itens igualmente. Não tem aquela história de eu fixar como referência um item só. Estou usando os 4 de uma vez só. Então essa é a forma correta e adequada. Tá? Então tem esse livro onde ele detalha mais, né? Sugiro que você dê uma lida, né? E aqui resumindo tudo que foi falado nesse vídeo, né? Então, colocar o NA no primeiro item para não usar o default. Nomear as 4 cargas, quer dizer, o x10 ficou repetido aqui. A média tem que ser igual a 1, né? Então, se eu tiver aqui 3 itens, igual a 3, né? E assim vai.
colocar um intercepto, né, til1, para variável latente, para todas elas. Dar nome para os tals, que são os interceptos dos itens. E a média deles tem que ser igual a 0. E lá no passo 3, incluir estrutura de média igual a true. Basicamente é isso. Bom estudo.